Olá, com tudo que vimos até agora, você já tem totais condições de responder algumas questões relacionadas com contagem, que é a base do assunto de análise combinatória. Vamos trazer alguns exemplos e depois algumas questões para você treinar. Imagine que você vai jogar um dado e uma moeda para cima. Quantos cenários possíveis você pode obter? Vamos lá, você possui dois cenários possíveis na moeda. Se você jogar uma moeda, você vai ter ou cara, que nós vamos chamar de K, ou coroa, que nós chamaremos de C. Você só tem essas duas opções. Quando você joga um dado, você tem 6 cenários possíveis. Pode acontecer de você receber o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Você pode obter qualquer um desses cenários. Então, se a pergunta fosse apenas, se eu jogo uma moeda, quantos cenários você tem? 2. Se a pergunta fosse, se eu jogo um dado, quantos cenários eu tenho? 6. E a pergunta acontecendo as duas coisas, se eu jogo um dado e uma moeda para cima. Quantos cenários você vai ter? E aí você tem todas essas possibilidades aqui, ó. Você pode ter, lembrando, nós estamos chamando K de cara. Então você pode ter K1, que seria você recebeu cara e o número 1 no dado. K2, você recebeu a moeda cara e o número 2 e assim por diante. K3, K4, K5, K6, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ou seja, você possui 12 cenários possíveis se você for contabilizar. E você poderia achar essa resposta simplesmente pela multiplicação dos dois cenários da moeda com os 6 cenários do dado. 2 vezes 6 igual a 12. É esse o raciocínio que você possui. Quando você tem dois eventos e que eles são independentes, ou seja, um não depende do outro. O que acontecer na moeda não vai mudar em nada o que vai acontecer com o dado. Toda vez que você tem esse raciocínio, para você calcular o total de eventos, basta fazer uma multiplicação dos dois cenários. Vamos treinar algumas questões sobre isso, porém não somente responda. Procure entender a lógica por trás do tema. Então vamos aqui. Eu tenho 5 camisas e 3 calças. Lembrando, não veja eu resolvendo. Pause o vídeo, responda, tente 1, 2, 3, 4. Depois que você respondeu, então tentar 3, 4 vezes, aí você vem para o vídeo e você faz isso de questão por questão. Eu tenho 5 camisas e 3 calças. De quantas formas diferentes eu posso me vestir? O fato da camisa que eu vou escolher não interfere em nada na calça que eu vou escolher. São dois eventos independentes. Eu tenho quantas opções de camisas? Eu tenho 5 opções. Eu tenho 5 camisas, eu posso escolher a camisa A, B, C, D ou E. Então eu tenho 5 possibilidades para escolher a camisa que eu vou usar. E aí eu tenho uma calça para escolher. E eu tenho 3 opções, a calça número 1, a calça 2 e a calça 3. Então eu vou ter 3 possibilidades. Ou seja, eu tenho 15 maneiras diferentes de me vestir. E aqui que entra essa questão de você entender o modelo. É você conseguir perceber que essa questão é exatamente a mesma questão do dado da moeda. Você tem 2 eventos que são independentes, cada um possui uma quantidade de cenários, você multiplica os 2 cenários e pronto. É o mesmo raciocínio. Isso que é um padrão, isso que é um modelo. Você entende a lógica do passo a passo que você precisa executar. Vamos aqui para uma outra questão. Um estudante pode ir da casa para a escola por meio de 3 caminhos. Então, ele possui 3 opções. Vamos chamar aqui de casa, escola. Ele tem 3 caminhos para poder ir. Caminho 1, caminho 2, caminho 3. Então, ele tem 3 possibilidades. Sabendo que ele pode voltar da escola pela casa por qualquer um desses 3 caminhos, de quantas formas ele pode realizar esse percurso de ida e volta? Ora, se ele tem 3 caminhos para voltar, os eventos são independentes. O caminho que eu escolho para ir não vai mudar em nada o fato de eu voltar. Então, se eu tenho 3 caminhos para ir e 3 para voltar, eu vou ter 9 possibilidades. Inclusive, você pode chamar isso aqui, ó. Vamos mudar essas letras aqui, porque eu chamei C de casa. Deixa eu trocar aqui casa por A. Não, por A não, por X. Aí vamos dizer que os caminhos são A, B e C. Você tem 9 possibilidades. Quais seriam? Você pode ir por A e voltar por A, você pode ir por A e voltar por B, você pode ir por A e voltar por C, BA, BB, BC, CA, CB, CC. Então, ó, você escolhe o caminho A para ir, o B para ir, o C para ir, e você tem as suas possibilidades. Isso nada mais é do que uma multiplicação. Se você fosse fazer uma tabela, seria nada mais do que você preencher esse cenário. É por isso que é uma multiplicação. Seria, por exemplo, você pegar aqui o ABC, ABC. E aí você conta quantas opções você tem, ó. AA, AB, AC. Aqui é a ida, você escolhe aqui, ó. E aqui é a volta.
Você tem esse raciocínio. Duas formas aí de você visualizar essa questão. Agora vamos para a segunda pergunta. E se ele só pudesse voltar por um caminho diferente do escolhido da ida? Agora eu não posso simplesmente resolver daquela forma. Por quê? Porque o segundo evento depende do primeiro. Eu tenho que saber qual o caminho que eu escolhi para que eu possa não repetir esse caminho. Então, por exemplo, nessa questão, se eu fosse preencher aqui, BA, BB, BC, CA, CB, CC, eu não posso usar esses três cenários. Eu não posso utilizar esses três cenários. Correto? Porque eu estaria repetindo. Se eu escolhi o caminho A, eu só posso voltar ou por B ou por C. E aí qual o raciocínio que você tem? Que você tem três cenários para poder ir, normalmente, porque ele é independente de qualquer coisa, ele que está começando o cenário, e o outro depende desse primeiro. Eu tenho que escolher qualquer um dos três caminhos, menos um que eu escolhi. Então eu poderia responder 3 vezes 2 igual a 6. Entendeu por que é 2? Porque eu tenho 3 opções, menos uma. E que opção menos uma é essa? É aquela que eu não posso escolher, porque foi a que eu utilizei na ida. Perceba a diferença da questão? E aqui estão as 3 eliminações. Eu eliminaria AA, BB e CC. E aí eu só teria 6 possibilidades. Então entenda esse raciocínio, porque ele é bem importante também você dominar esse conceito. Agora vamos aqui para um outro cenário. Um jovem possui 4 camisas e 3 calças e deseja ir para um sítio. Ele vai escolher uma camisa e uma calça para levar para o sítio. Quantas combinações ele consegue montar? Olha só, a mesma coisa da questão 6. Eu tenho 4 opções de camisas, eu tenho 3 opções de calças, elas são independentes, o fato de eu escolher a camisa não vai mudar em nada na calça, 4 vezes 3 igual a 12. E agora, e se ele quisesse levar 2 camisas que ele possui e uma calça? Agora, como é que eu faço para escolher 2 camisas? Eu tenho 2 opções de camisa, como é que eu vou fazer? Porque eu posso escolher a primeira, tudo bem. Mas, e agora, para eu escolher 2 dessas 4? Qual é o raciocínio que você vai fazer? Você tenta montar um desenho, olha aqui, ó. E vamos chamar as camisas de A, B, C e D. Quais camisas que você pode montar? Você pode montar a camisa AB. Observe, você não pode montar a camisa AA. Porque você não tem como levar uma camisa 2 vezes, né? Então você só vai ter AB, AC e AD. Com B, você vai ter BA, BC, BD. Você só não pode botar BB, porque nesse cenário você estaria repetindo a camisa B 2 vezes, não pode, né? A mesma coisa, C, CA, CB, CD. O outro cenário, DA, DB, DC. Então você possui 12 opções de camisa? Não, cuidado. Porque olha aqui elas se repetindo, ó. Eu levar a camisa AB e levar a camisa BA é a mesma coisa. O que importa são as camisas que eu estou levando e as camisas que eu não estou levando. O fato de eu ter escolhido primeiro a camisa A e depois a B, ou então escolhido primeiro a B e depois A, não interfere em nada. Não muda nada. Então, eu estou repetindo o cenário. Se eu faço essa contagem aqui, eu vou errar, porque eu vou repetir. Se você for observar, cada cenário está se repetindo 2 vezes, ó, AC e CA. Ó, DB e BD. AD e DA. E assim por diante. Se você for ver, não são 12 cenários, seria 12 dividido por 2, seria 6 cenários. Mas como é que você chega nessa contabilização? Você pode fazer da seguinte forma, uma dica que eu uso para poder contabilizar. Você sempre respeita a ordem alfabética, porque aí você nunca vai repetir. Então, por exemplo, AB, AC e AD. Quando você for escrever o B, você não escreve BA, porque você tem que respeitar a ordem alfabética. Se você está escrevendo BA, é porque você já escreveu esse cenário antes, no caso o AB. Então, o B só ia começar do BC, BC e BD. E aí o C, CD. E aí o D já repetiu todos os cenários. E aí você iria perceber quais são as 6 opções. Inclusive, se você colocar aí 4 camisas na sua frente, visualize essa cena. Pegue 4 camisas do seu guarda-roupa, bote ali na mesa, na cama, e você pense nas combinações possíveis que você pode ter. Você vai ver que só vai ter 6 opções. Então, quando você tiver esse cenário de ter que escolher 2 de um mesmo grupo, você não pode fazer simplesmente multiplicando. Por quê? Porque os eventos não são independentes. Por que eu trouxe essa questão agora, nesse momento? Justamente para reforçar esse conceito. Você só pode fazer multiplicação se o evento for independente. Aqui ele não é independente, porque na hora que eu escolho a primeira camisa, na hora que eu vou escolher a segunda camisa, depende da primeira que eu escolhi.
Então ele não pode simplesmente, vou pegar aqui 4, multiplicar por 4 de novo, por exemplo, ou então pegar 4 vezes 3, porque a pessoa poderia cometer esses dois erros. Primeiro poderia, eu tenho 4 camisas, eu tenho 4 camisas. Não, já é o primeiro erro. Por quê? Porque depois que você pegar a primeira camisa, você só vai ter mais 3. Imagina que você tem a camisa A, B, C e D. Você pegou a camisa A. Aí você só vai ter 3 camisas para poder escolher. Só que por que não pode multiplicar por 3, sabe? Já que eu tenho 3 camisas. Justamente por causa dessa situação. Porque você não pode fazer uma multiplicação, porque o segundo cenário depende do primeiro. Você não pode escolher B, C e D, porque depende do primeiro cenário. Porque senão, na hora que você for escolher o B, vai ter a opção lá do A. E aí você iria repetir esses cenários. Nesse momento, é isso que eu quero que você entenda. Não quero aprofundar o motivo. Sabe, sempre eu posso dividir por 2? Aí se ele pedisse 3 camisas, ele dividir por 3? Não, também não é assim. Eu só quero que você, nesse primeiro momento, você aprenda a fazer por tentativa. Eu quero que você aprenda a fazer dessa forma. Coloque a ordem alfabética e você consegue achar a solução. É isso que eu quero que você faça nesse primeiro momento. O objetivo aqui não é aprofundar em análise combinatória, é só para você ter algumas noções de contagem e desenvolver um pouco o seu raciocínio lógico, a sua identificação de padrões. E aí pronto, você escolheu as 2 camisas, agora sim, agora que você sabe que o ato de escolher 2 camisas existem 6 possibilidades, você pode resolver a questão. Ele quer saber o ato de levar 2 camisas e de levar uma calça. Eu tenho 3 opções de calça, então seria 6 vezes 13, 18 possibilidades. Para finalizar aqui, vamos para uma última questão. Um casal e seus filhos viajaram de férias. Como reservaram 2 quartos em um hotel por 15 noites, decidiram que em cada noite 2 filhos dormiriam no mesmo quarto de seus pais e que cada filho dormiria 6 vezes no quarto dos seus pais. Quantos são os filhos do casal? Como é que você pode pensar? Você tem um quarto em que os pais vão dormir e que você tem 2 opções de cama. E quem não foi escolhido nessa noite fica no outro quarto, então eles não vão interferir na questão. Se cada noite você possui 2 opções, quantos filhos vezes vão dormir no quarto? Você vai ter 30 vezes que os filhos vão dormir. Porque você tem 15 noites, cada noite dorme 2. Então, ao todo, você tem 30 cenários em que os filhos vão estar dormindo. Cada dia você 2 mais 2 mais 2 mais 2 vão chegar no 30. Cada filho dorme 6 vezes. Então, se você dividir 30 dividido por 6, você vai perceber que você chegou em 5 filhos. E essa é a resposta. Gabarito, 5 filhos. Uma outra forma que você poderia pensar é o seguinte, já que cada um dorme 6 vezes, você pode imaginar um cenário em que cada um dorme 3 vezes aqui e 3 vezes na outra cama. E aí você poderia fazer essas combinações, cada uma 3 vezes. Então, por exemplo, se você dorme o AB 3 vezes, depois dorme o BC, depois o CD, o DE e o EA. Pronto. Você acabou de criar um cenário em que cada um dorme 3, aí você multiplica cada um desse cenário vezes 3, né? Mas você está fazendo um cenário aqui, em que todos os elementos aparecem 2 vezes, uma vez na esquerda e uma vez na direita. E aí você percebe que você consegue fazer isso com 5 letras. Porque aí você teria aqui, 5 opções. E cada uma dessas 5 opções vão se repetir 3 vezes. E você chegaria no total de 15 noites. Também era uma outra opção que você poderia responder. E com isso finalizamos o nosso assunto de contagem. No próximo vídeo nós vamos falar sobre divisão, alguns conceitos que você precisa ter sobre divisão e também algumas questões também, finalizando ali com o desafio, da mesma forma que nós fazemos para poder treinar a interpretação de questões de divisão.